Olá, olá! Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda. Vou dando um tempinho aqui para o pessoal estar chegando por aqui. Hoje estamos aqui dando continuidade ao nosso encontro aqui dentro dessa jornada de autoconhecimento sistêmico. A minha amada já está por aqui, Roseli já está chegando por aqui. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Vou dando só um tempinho aqui para o pessoal estar chegando e já já eu te chamo, tá? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo quem já estiver aqui chegando. Eu sou Renata Tom, terapeuta sistêmica familiar, estou aqui desenvolvendo, essa jornada, gente. Hoje são 19 dias aqui, batendo cartão, batendo, como se diz, o martelo aqui nesse feed, nesse desenvolvimento desse trabalho enquanto terapeuta sistêmica, desenvolvendo aqui essa jornada em cima o quê? De autoconhecimento, não só um autoconhecimento a nível de do que seria, esse aprofundamento de conhecimento, mas trazendo essas abordagens dentro da sistêmica, que enquanto terapeuta sistêmica estou aqui desenvolvendo todo esse trabalho. E a minha amada veio para contribuir com esse empreendimento, porque assim, a gente tem falado a mesma língua, a gente tem trocado aí figurinhas, uma amada que o Senhor, assim, colocou no meu caminho, né? Eu sempre uso o seguinte: Deus não conecta vidas, Ele conecta propósitos. Então, antes de eu estar chamando, eu vou dando aqui mais um tempinho para que mais alguém possa estar chegando por aqui. E o que eu quero falar, assim, sobre o chamado. Antes de mais alguém estar chegando por aqui, eu quero falar sobre chamado. Chamado à missão. Para que a nossa amada esteja chegando por aqui. Eu sei que ela tem muito também para contribuir, falando. Ei, ei, ei! Olá, bom dia, Renata, bom Bom dia, dia! mulheres. E aí, ó o frio, olha o frio. E aí, como que tá na Bahia? Tá friozinho também por aqui, tá gostoso, tá fresquinho. Nossa, aqui, é como eu te falei ontem, é a pessoa que padece no frio. Eu não suporto frio, gente. E aqui, hoje eu tive que colocar, porque eu fui ali da janela, a gente não vê o outro lado. O outro lado lá hoje sumiu, o outro lado da cidade, né? Porque a gente tem um rio aqui que corta a nossa cidade. Quando eu cheguei dali hoje, assim, cadê o norte, gente? O norte sumiu, eu só vejo uma névoa branca. Gostoso Mas é demais, muito bom, né, minha amada? É muito bom. muito bom. Olha, desde já, assim, eu só te agradeço por ter recebido esse convite, assim, né, de prontidão, de estar aqui contribuindo, né, com essa missão. A gente já tem caminhado aí nessa trilha dessa jornada por um períodozinho desde o ano passado, desde que a gente, né, foi apresentada ali dentro do Constelar. Então, assim, só te agradecer por ter aceitado esse convite, tá? Se você quiser fazer uma apresentação assim breve agora, que aí depois eu vou falar um pouquinho sobre o tema de hoje e a gente vai aqui trocando algumas ideias e algumas informações. Seja muito bem-vinda, fique à vontade, pode aí falar, né, do que você também tem exercido, enquanto eu sei que mulher, mãe, esposa, e por aí vai. Então, deixa aqui o teu espaço aberto, minha amada. Verdade, Renata. Obrigada pelo convite. Nós temos, como você disse, né, unido propósitos. Deus não une pessoas, Ele une propósitos. Então, quando a gente se conheceu, eu estava à procura de algumas respostas e a gente conversando começamos a nos identificar. Então, eu sou Roseli, eu sou terapeuta sistêmica, eu vim para a sistêmica por causa da busca pela minha história, minha família, algumas respostas. E a psicanálise primeiro, né? Eu fui para a psicanálise para mergulhar dentro de mim, que a psicanálise ela nos leva a olhar dentro de nós, buscando nossos traumas, nossos bloqueios, nossas dores.
Depois vem acrescentando a sistêmica, observando que não é só a dor que está dentro de mim, que começou em mim, ela não começou em mim, ela vem de uma linhagem, ela vem de um histórico, e isso veio trazer muito acréscimo para os atendimentos, né? Para as pessoas que chegam até a gente, para as pessoas que nos procuram com dores, com traumas, e nós entendemos o quê? Que nem tudo está a partir de mim, a raiz não está em mim, mas está ligado a minha história, a minha educação, as pessoas que passaram pela minha vida, as pessoas que me bloquearam de alguma forma, mesmo de não tendo a intenção, não é isso? Sim. As pessoas com as dores delas trazem também dores para as nossas vidas. E é muito importante nós olharmos para isso. É muito importante nós descobrirmos isso e desvendar isso, assim como uma cebola que a gente vai arrancando as cascas, né? A gente perceber que temos uma história para contar, temos um legado para deixar, e não são as feridas, as cascas que podem nos paralisar. Nós podemos lidar com elas. E isso é fantástico, né, Renata? Isso é fantástico. Muito, muito, muito. E eu quero aqui, assim, trazer algo, porque como a gente, né, vem conversando muito sobre isso, o pensamento sistêmico, quando a gente, né, muitas das vezes vai falar algo sobre a terapia sistêmica, e eu não sei se com você, mas certamente comigo acontece muito isso. Mas por que sistêmico? Qual a diferença de uma terapia convencional, de uma psicologia? Por que sistêmico? O que, que tem além? O que, que tem por trás disso daí que você vem com esse título? E aí a gente vai sendo levada para esse lugar de olhar tudo sistemicamente ao nosso entorno. E olha o fato que aconteceu comigo de ontem para cá. Você viu que a nossa data estava errada no flyer? Não observei. Não observei. Você lembra que eu te mandei o primeiro, fiz a correção ali do Sim, terapeuta, que estava com dois T's, refiz o isso. flyer, verifiquei, olhei letra por letra, olhei tudo direitinho na minha mentalidade racional, eu olhei, estava ok, beleza. Espalhei, divulguei, coloquei lá no perfil, coloquei no feed, coloquei no WhatsApp, nos grupos. Beleza, tranquilo, vida que segue. Quando eu acordo pela manhã, uma amada veio e colocou um comentário. 19/7 ou 19/6? Tá 19/7, sério? Eu não percebi. Eu falei, gente. Aí eu coloquei para ela, não, amada, é hoje, 19/6. E aí me acendeu o que que isso quer me dizer. Se tudo é sistêmico, o que que isso quer me dizer? Qual ponto cego tem por trás disso daí? E enquanto eu estava me arrumando, olha o que que me veio. E por isso que a gente, quando vai trabalhar sistemicamente, a gente faz essa investigação desde o ventre. Como que foi a sua gestação? Como que foi o parto? Como que foi o seu nascimento? Como que foi ali os seus primeiros anos de vida? Como que você foi, né, esse período de molde ao qual você estava ali inserida dentro do sistema, assim como você falou, a gente recebe dores, a gente carrega dores que muitas das vezes não foi porque quiseram nos colocar, mas ficou o quê? O que nós interpretamos sobre aqueles fatos, então essa percepção muitas das vezes vai nos gerar essas dores e a gente vai propagando isso pela vida. E olha o que me veio na minha data do meu nascimento. Quando eu estava para nascer, o papai falava para a mamãe o seguinte: você não pode nascer antes do dia 15. A Renata não pode nascer antes do dia 15, porque dia 15, antigamente, 15 de novembro, era datas específicas do quê? De eleições. As eleições eram 15 de novembro. Sim. E eu sou de novembro. Quando chegou no dia 13, mamãe disse para ele o seguinte: não saia hoje, porque Renata está dando sinal, Renata vai nascer. Ele não. Só depois do dia 15, quando você for votar, eu desço com você para a maternidade. E isso me veio hoje muito forte. Falei, gente, por que, que eu coloquei essa data para além daqui 30 dias? Será que eu ainda não cheguei na vida? Será que eu ainda não tenho permissão de estar na vida? Então, são essas situações que muitas das vezes
está no nosso inconsciente e a gente não consegue identificar, né? Por que que muitas das vezes, por que que eu só chego nos lugares atrasados? Por que que tudo parece que chega depois na minha vida? Então, são essas formas. Por que que eu trouxe isso? Isso veio muito forte. Porque vai de encontro ao tema que eu trabalhei ontem, que é exatamente essas questões do quê? Dos bloqueios, das crenças limitantes. Olá, Simone, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda no nosso meio, minha amada. Fique por aqui. Gratidão pela tua presença. Então, são essas questões que a gente trabalha muito profundamente dentro do sistêmico. E assim, a gente fica atenta a todos os sinais, não é, minha amada? E aí eu falei, gente, olha isso, além de estar no Fly, quando eu coloquei os comentários, eu ainda fui lá e reforcei 19 do 7. Do 7. 19 do 7. Então, quer Antecipado. dizer, só para daqui 30 dias? Não, eu já estou instalada na vida. Se instale na realidade, não tem como. Mas é desse jeito, né? Nasceu antes, é hoje. Nasci antes, já estou pronta, Já né? está pronta. A gente sabe que a questão do nascimento, ele implica muito também como que foi essa forma do nascimento, né? Se a criança deu os sinais, ou se foi uma cesárea, tudo isso vai trazer consequências, porque vem o quê? Se ela já deu o sinal, não, eu estou pronta. Se foi uma cesárea marcada, será que de fato estava pronto? Então, são essas questões que a gente olha muito profundamente, né? Isso não estava no script, não estava preparado. Eu falei, gente, mas eu não posso deixar passar, porque eu acho que, assim, quando a gente está trabalhando, né, dentro dessas questões do sistêmico, tudo faz sentido, concorda? Sim, sim. Tudo faz sentido e tanto sentido, né, Renata? Porque é uma linha que você vai Aham, puxar para desvendar algo que está emaranhado. E é tão exatamente. necessário nós olharmos para isso. Às vezes vai estar ali um ponto e aparentemente, é nada. É só um detalhe. É só um detalhe. Mas aquele detalhe pode estar amarrando toda uma história. E é por isso que a gente faz essa investigação sistêmica, olhando para Sim. o sistema. Então, é o que eu falo, né? Quando eu fiz a junção da psicanálise com a sistêmica, para mim agregou muito, porque eu vou buscar em mim, tem isso aqui, tem essa dor, não, tem esse Uhum. bloqueio, não, tem uma trave, ela está aí, já achou? Agora ela está relacionada ao quê? O que você passou, o que aconteceu nessa data, o que aconteceu neste tempo, o que você ouviu, por que que você não está entendendo isso? Ah, alguém na sua família? Você tá ouvindo meus galos aqui, né? Nossa, parece que tá um galinheiro aqui do lado. E exatamente, Bom tem muito demais, barulhento. bom Eles demais. gostam de fazer live. Você abre para gravar alguma coisa, eles começam a cantar. Ah, eles têm que Eles têm que ter participar, ó, eu participação. faço parte, eu faço parte. Lá na loja você Então, já viu que é o canário, né? Os meus lá são os canários você que é o ficam. canário. Você tem um canário aí que ama fazer live também. Então, Ama. voltando, né? É isso. A gente precisa de entender que nós somos plenas, nós temos uma identidade. Eu gosto muito de falar sobre a identidade porque ela é o ponto de partida. Eu tenho que saber quem eu sou, Sim. para que eu estou aqui, que tempo que eu fui enviada para a Terra. Eu vim para um propósito. Qual é o propósito que está ali para eu alcançar e qual é o legado que eu vou deixar? Eu tenho que entender. Então, para que eu vim? Por que que eu estou aqui? Como eu vim? Onde eu nasci? E muitas vezes a pessoa ela vai olhar e falar assim: nossa, mas eu sou uma pessoa sem sorte. Ah, eu nasci numa família que eu não queria nascer. Ah, eu queria ter nascido em outra família. Mas quando você senta com essa pessoa e começa a ver detalhes, um exemplo que eu vou dar aqui prático. Você tem uma habilidade, descobriu a habilidade da pessoa. Essa habilidade, ela veio de quem? Uhum. Nasceu em mim. Não, ela veio de alguém, ela não começou em você. Essa habilidade, ela começou em quem? Ah,
O meu pai, que eu não tenho muito contato, que eu tenho raiva, eu tenho birra, eu tenho vários Uhum. problemas com meu pai. Meu pai tem essa habilidade, tipo, né, ser comerciante, ser um bom vendedor, ser um bom palestrante. Eu tive uma experiência dessa com uma cliente. E ela falasse que ela tinha uma birra com o pai dela, um problema com o pai dela por causa de divórcio da mãe e do pai. Aí. Ó, mas peraí, essa habilidade que você tem, ela veio da onde? Gente, eu nunca tinha pensado, veio do meu pai. Renata, ela saiu com tanta gratidão daquele Tá momento vendo? com o pai dela, porque ela viu que ela só Uhum. estava observando as dores que nem eram dela, era um problema da mãe dela, porque o divórcio é um problema dos pais, não é dos filhos. Claro que Sim. os filhos vão sentir, a gente vai entender isso, vai Absorve tudo, tratar né? isso. Principalmente pequenos. Mas o problema era dos pais, do qual ela tomou aquela dor como dela, e ela só via esse pai que abandonou a casa. E muitas vezes porque a mãe vai reforçar isso, o seu pai não te ama porque o seu pai te abandonou. Na verdade, o pai Uhum. abandonou a mãe, não abandonou o filho. Muitas Sim. vezes o pai está distante porque eles não conseguem se conectar e aí acaba que afasta, né? Mas o pai abandonar o filho é muito difícil. E E aí, aí aconteceu isso, dela ver com esse valor. Ela saiu ali e falou assim: eu vou fazer o mais rápido possível um almoço, vou convidar o meu pai, porque eu preciso muito que ele tenha, ter ele comigo. Preciso tá muito, ou vendo? seja, eu preciso muito extrair mais dessa fonte, porque essa fonte me alimenta. Exatamente, é a fonte da força, né, que vem desse masculino, né, aquela memória imaterial que ficou ali no quê? No momento da expulsão. E você trouxe um gancho que eu trabalhei bem nisso dentro da jornada, que é exatamente essa separação. Quando há essa questão de ruptura, principalmente conjugal, eu consegui separar o que é o homem do que é a função. Separar a mulher do que é a função pai, função mãe. E, em geral, quando há as contendas, a gente não separa. Então, a mãe que chega para a filha e fala assim: o seu pai nos abandonou, ela está colocando nessa criança o quê? Você não pode amar esse pai. Você não tem permissão para amar esse pai. Lembrando que quem autoriza, quem permite os filhos a transitarem, a irem para a esfera paterna, que é a esfera do pai, é a mãe. Então, se essa mãe fica ali julgando, criticando, fazendo alienação parental com esses filhos, é porque o pai não deu pensão, é porque o pai não deu isso, seu pai nunca ligou para você, seu pai nunca isso, nunca aquilo, o que é que ela está fazendo? Você não pode amar esse pai. Só que a birra dela é com quem? Com o homem, porque são as questões pessoais enquanto conjugais. E a gente, na maioria das vezes, a gente não consegue separar isso daí. Quem vivencia isso daí não consegue separar. Eu, graças a Deus, não passei por isso, espero nunca passar, mas eu passei por isso como? De uma outra forma. Quando eu conheci o meu esposo, ele já veio de um sistema anterior, com uma primeira família, com 2 filhos, então eu vi isso nítido. Eu vivenciei isso na pele nitidamente, essa alienação parental, toda essa questão de não permissão dos filhos acessarem esse pai, teve consequências. Teve consequências. Aí um dia eu questionei um mentor, eu falei assim: hoje eu tenho meu filho que está pequeno, o que, que eu faço para preveni-lo, para evitar que ele venha futuramente passar por algumas situações das quais, né, todos nós adultos iremos passar com frente a traumas, bloqueios, com algumas situações. Você não tem como impedir. Em um grau maior ou menor, todos vão vivenciar situações de trauma, situações de feridas da infância que estão ali e vão ficar registrados ali dentro da nossa criança interior, que é aquilo que nós falamos essa semana, ô menina birrenta, né? Porque é exatamente essa primeira camada ali, que é o quê? A nossa camada interior, e eu trabalhei muito isso dentro da jornada, as camadas, a camada interior, primária, que é a nossa criança interior, a nossa postura interna frente a esse pai, frente a essa mãe, e nós hoje adultas na vida. E nós hoje adultas na vida vamos estar refletindo o quê? Muitas das vezes as nossas máscaras, que são mecanismos de defesa para nos proteger. Para que o outro não veja de fato o que está no nosso interior. E aí vai de encontro àquela questão que você trouxe no início. Quando de fato eu não sei quem eu sou, na minha identidade, né, na minha verdadeira essência,
Aí eu vou viver em busca de propósito. Eu vou viver pelo mundo em busca de propósito. Que propósito? Ah, eu estou em busca do meu propósito. Qual é o meu propósito? E afinal, o que é propósito? O que é propósito? Que tanta gente fala que está aí em busca. Ah, eu ainda não encontrei. Você encontrou, Roseli, o seu propósito? Né? Então, muitas das Encontrei. vezes a gente vai aí pela vida, né, em busca desse tal propósito. E aí eu quero falar um pouquinho aqui sobre o que eu trouxe aqui hoje, que vai de encontro a exatamente isso aqui. O chamado à missão, porque eu sei que se você está aqui, você recebeu um chamado, né? Como você falou ali no início, eu vim da psicanálise que me aprofundou e me levou até um certo nível, mas eu senti que ainda faltava algo, até para que fosse trabalhado em mim mesma, porque quando a gente entra dentro desse processo, nós vivenciamos isso na pele e aí vai arrancando camada. Quando a gente acha que acabou, tem mais uma camada por vir. Eu achei que estava tudo resolvido. Olha aí a data do evento, o que, que me acontece, né? E aí, assim, o que que o chamado nos traz, Roseli? O que que o chamado nos traz? Ele nos traz guerras, ele nos traz conflitos, ele nos traz desânimos, ele nos traz desafios, ele nos traz desesperos, ele nos traz solidão, ele nos traz cobranças, responsabilidades, estresse, nos traz dúvidas, nos traz pedradas, porque muitas das vezes somos julgados pelo que estamos fazendo, porque é algo novo. Ele nos traz traições, nos traz perseguições, nos traz autorresponsabilidade, nos traz maturidade, nos traz resiliência, nos traz resistência, porque é aquela resistência que, apesar de eu estou continuando, mas a resistência ela tem um outro ponto também, que muitas das vezes eu me esbarro, porque eu não estou conseguindo romper, então entra na questão da insegurança, na questão do medo, e eu não consigo romper, porque ali ainda existem questões que, de repente, eu não estou preparada para estar trabalhando. Então, ele nos traz essa vertente também da resistência. Ele nos faz pensar em desistir por várias vezes, e ele nos faz o quê? Subir de nível, porque ele nos promove o quê? Principalmente superação e curas. É aquilo que a gente sempre fala, uma mulher curada transborda curas. Uma mulher ferida, ela vai estar derramando feridas por onde ela passa. E a atmosfera do lar, né? A atmosfera do lar, ela envolve muito esse ponto de equilíbrio do feminino. Você enquanto mãe, você enquanto esposa, você enquanto mulher, se você está meia, como se diz, aquele barril de pólvora, que a gente sabe que tem momentos que a gente vai para esse lugar, a atmosfera do lar toda entra em desequilíbrio. Quando a gente olha ali para aquela mulher de Provérbios, né? A gente vê aquelas características da mulher de Provérbios. E como é difícil a gente, muitas das vezes, se colocar nesse lugar, principalmente se estivermos aí cheia dessas feridas que a gente não sabe nem de onde está vindo. E quando a gente fala aqui em feridas da alma, às vezes a gente fala de dores, a gente fala de curar feridas. Muitas das vezes, feridas a gente imagina um corte, uma quebradura, ou algo que está por cicatrizar no externo. Mas a maior ferida que a gente carrega é aquela ferida interna, é a ferida da nossa alma. E a gente não consegue, muitas das vezes, entender de onde isso vem. E aqui, assim, só para resumir, qual é a diferença, então, do chamado, da vocação e do propósito? O chamado é aquilo que Deus nos chama e nos capacita. A gente usa muito o termo seguinte, Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. E quando a gente fala de chamado, principalmente a nível, né, de estar o quê? Divulgando principalmente a palavra enquanto cristãs, eu tenho comigo uma visão, assim, muito aberta de sair do tempo, sair das quatro paredes. Porque eu sei que o nosso encontro do domingo, o nosso encontro que seja ali no grupo de oração,
os nossos encontros nas comunidades internas, ou mesmo que eu promova um encontro em que a irmandade, a comunidade da igreja no externo, que nem a gente tem uma data comemorativa daí de maio, mês das famílias, e a gente faz essa reunião. Mas eu acredito que a vocação, ela é a ferramenta que nós estaremos utilizando para além do tempo. Para propagar o quê? O propósito inicial. E qual é o propósito inicial da vida de todo e qualquer ser humano? Porque eu creio que ninguém que está aqui por acaso. Todos que aqui estão por um propósito. E esse propósito primário é o quê? Revelar ao Pai. E eu só vou ser capaz de revelar ao Pai quando de fato eu estiver com a minha identidade firmada nele. Concorda? Sim, muito. Muito, Não é? muito, muito. Sim. Renata, quando eu olho o meu histórico, né, como eu falei ali no início, pesquisando a minha trajetória, buscando propósito, buscando para que eu estou aqui, qual é o meu chamado, eu me remeto. Um exemplo que eu gostaria de trazer hoje aqui rapidamente é na minha história. Olha como eu disse antes, né? A sutileza daquilo que quase passa despercebido. Eu sou uma pessoa oral. Então eu sou faladeira, eu falo muito, eu tenho necessidade de falar. Mas a minha fala, eu estou desbloqueando a verdadeira fala. A minha fala verdadeira, eu ainda estou desbloqueando ela. Por quê? Você está falando isso, Roseli? Porque lá, né, no início, o que eu ouvi? Você fala demais. Você é muito barulhenta. Onde você chega, logo dá para perceber. Uma pessoa oral, uma pessoa quando ela é extrovertida, ela tem necessidade de falar, né? E para que eu sou? Por que eu fui assim? Por que eu iniciei minha vida assim? Porque eu tinha já o chamado de falar. Então a fala, para mim, ela é uma potência que o Senhor me deu para fazer o propósito ser cumprido na terra. Nosso propósito é o quê? Apresentar o Senhor na terra, através das nossas habilidades, né? Então eu tinha que falar, eu precisava falar, mas em algum momento eu ouvi que falar eu era vista quando eu era falada. Eu não podia estar chegando calada, não ser vista, e isso trouxe vergonha, tipo como se eu estivesse fora do meu lugar. Bloqueio. Te Bloqueio. trouxe um bloqueio. E aí, talvez alguém vai perguntar assim, mas e como é que eu sei se isso está acontecendo comigo? Observa quem são as pessoas que têm autoridade sobre a sua vida. Quem é que nos bloqueia? Quem tem autoridade sobre a nossa vida. E quem tem autoridade sobre a nossa vida? Os pais, os avós, ou a pessoa que te conduz, professores, mentores, irmãos ou amigos que você tem como espelho. São pessoas que nós vamos olhar e vamos ter essa pessoa como uma referência. É o que nós chamamos, são pessoas que têm autoridade e poder sobre a sua vida. Essa pessoa do qual ela está ali para te direcionar. Que muito comum acontecer, ser os pais ou professores. Não quer Sim. dizer que exatamente seja essa ordem, mas são as pessoas mais próximas. Então, alguém falou com você que você estava escandalizando, que você estava falando demais. Olha essa frase, você está falando demais. Aham. E às vezes realmente a pessoa está falando demais, ou a criança, né, no caso ali, que é do Sim. início, está falando demais mesmo. Está falando demais, mas ela está expressando, ela está praticando o dom que ela recebeu. A nossa função é o quê? Direcionar. É Sim. direcionar, é afinar, ajudar ela a afinar isso para que ela faça bem feito. É igual um instrumentista. Ele vai começar a tocar, ele vai fazer uma bagunça, mas aí o professor vai conduzir ele para que ele dê uma afinada e descubra todas as notas ali. E vai ter a função que é devida.
E os pais, os professores fazem isso porque eles querem? Claro que não. Não, não. Eu Eles passo isso erram. cotidianamente com o nosso filho, porque o nosso filho é esse oral, comunicativo. Ele chega, ele conversa, ele fala, ele quer contar casa, ele quer contar uma coisa, e ele vai para o imaginário dele ali, das criações, dos vídeos, dos carros, da interação. Mãe, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E às vezes você não está ali, você está com a sua mente assim, lá no boleto que você tem que pagar, na aula que eu tenho que preparar. Mãe, você está me ouvindo? Mãe, você também não presta atenção em mim. Então, assim, são exatamente esses pontos aí, porque às vezes, ou um outro exemplo, quando a gente está num assunto de adulto, né? Algo entre eu e meu esposo, um assunto de adulto, que seja o quê? Algum comentário ou alguma situação que a gente precisa decidir ali frente à vida pessoal, à vida cotidiana. Que ele, enquanto criança, ele não vai ter maturidade para entender aquilo ali, mas ele vem com a historinha dele. E aí, algumas vezes, a gente inconscientemente, não por maldade, agora não. O que eu estou dando de mensagem para esse menino? O que a gente está transmitindo? O que você recebeu? Né? Você é faladeira demais, menino, você fala demais, você fica calado agora não está na hora de você falar. E isso que a gente vai pegando lá na vida adulta e a gente não sabe de onde que veio. Porque eu acredito que hoje, assim, quando a gente olha principalmente para a questão sistêmica, se você tem, né, essa imagem do que você fala demais, do que a sua presença é o chegar e falar além, hoje a sua dificuldade ela possa estar no trazer isso para o mundo, por quê? Quando a gente se depara com esses conceitos da sistêmica, a gente precisa se repaginar. É como se fosse um novo vocabulário. E muitas das vezes eu vou chegar lá na roda de amigas, a minha linguagem não vai estar compatível com o que a gente está ali acostumado no dia a dia. É ou não é? Exatamente. Exatamente. E a gente vai ter que saber trabalhar isso. O meu Sim. treinador, de alguma forma, me bloqueou, porque ele, na sistêmica dele, ele também teve alguém que ensinou ele dessa forma. Mas aí eu não vou resolver o problema dele, é um problema que ele vai ter que resolver, eu vou ter que resolver o meu. E eu preciso fazer o quê? Uma mudança agora de mentalidade. Eu Uhum. preciso entender, quando eu encontro, não, eu sou oral, eu tenho essa facilidade, eu tenho isso aqui, eu percebo isso, eu sei isso aqui, eu sei falar isso. Bom, agora eu vou modular isso de uma forma que vai potencializar. Eu preciso potencializar aquilo que estava travado. Normalmente é isso, né? Onde você está doendo, onde você está tendo mais dificuldade, quando você descobre isso, você potencializa. E aí eu quero chegar na fase onde eu descobri isso. Quando eu conheci o Evangelho de uma forma mais profunda, passei a estudar as Escrituras, que para mim é a base, porque é Sim. ali que eu descubro a minha fonte, é ali que eu percebo para quem eu sou verdadeiramente, que eu sou filha, que eu não sou dessa terra, eu estou aqui por um propósito, mas eu voltarei um dia para casa. E um dia lá, uma pessoa falou algo que ela me marcou muito. Ela deu um exemplo dela, ela falou exatamente assim: naquilo que eu fui potência para o mundo de forma negativa, hoje eu vou ser potência para glorificar o Senhor. Eu peguei Uau, aquela chave. tá E vendo? aí eu falei, cara, então falam que aí me veio, e eu não tinha nem percebido isso, sabe? Que me veio as memórias que estavam ocultas ali no meu inconsciente. De alguma forma me trouxe aquilo que eu estava falando, faladeira, fala sem nexo, fala besteira. Bom, aquilo que falaram que eu estava sendo negativa nesse mundo, eu pego hoje e eu faço potência para glorificar o Senhor. Então eu comecei a me descobrir. Eu sabia a minha facilidade, eu comecei a afinar. Sou perfeita? É claro que não. Mas eu Ninguém comecei a é. afinar, comecei a perceber que isso era o meu chamado, eu comecei a modular a minha fala, os compassos da fala, e fui trabalhando isso. E só trazendo aqui uma observação, todo hábito que nós adquirimos, hábito não pode ser mudado, hábito tem que ser substituído. E nós temos Sim. que entender isso para
conseguir ter facilidade de trabalhar o nosso processo. Eu não vou anular o hábito, eu vou substituir ele. Então, aquilo que eu estou fazendo, você que está ouvindo aí essa live, né? Que vai ouvir essa live depois também. Sim. Eu fiz tudo errado até agora, tá tudo errado isso aqui. Não, não é o fim, fica tranquila. Você vai descobrir naquilo que você fez errado, o hábito que você está tendo errado, você pode substituir ele. Um exemplo prático. Eu tenho o hábito de tomar café todos os dias pela manhã. O médico disse que eu não posso mais tomar café porque o meu sistema nervoso está ficando muito agitado com o café. Ele falou para me trocar pelo chá. O meu hábito de tomar todos os dias algo quente, Continua. ele vai ser substituído pelo algo que vai me fazer bem. Sim. Então eu preciso aprender que o meu hábito, aquilo que eu já tenho a facilidade, vou trazer agora para a facilidade, né? Eu vou poder substituir e eu vou trazer aquilo para expandir aquilo que está nas minhas mãos, que eu vim nessa terra para fazer, que eu estou nessa empresa, que eu estou nesta casa, que eu estou nesta família, que eu estou nessa cidade, nesse país, nessa igreja. O que eu tenho ali para oferecer? Eu estou ali, eu fui plantada ali para florescer. Então, floresça aonde você estiver. Mas é importante entender, busque dentro da sua pessoa o que é potência, ainda que esteja canalizada para um lado errado. Agora você sabe que pode canalizar para coisas boas. Só vai fazer algumas mudanças. E Exatamente isso. a Bíblia, Renata, ela vai trazer muito isso para a gente. Olha, a gente Uhum. está falando aqui do nosso interior, do nosso sistema familiar, daquilo que nós herdamos, recebemos da nossa família, mas tudo vai acontecer aqui, olha, dentro da nossa mente. Pensamentos, a partir dos pensamentos. Não, isso aqui eu descobri. Ah, eu entendi isso aqui agora. Eu vou agora transformar aquilo em uma ação, eu vou ter que ter uma atitude sobre aquilo e eu vou começar a fazer uma repetição daquilo que é certo. Eu mudei meu padrão. Agora eu estou indo para um lado positivo. E a Bíblia, ela vai trazer sobre a fala muitas referências que nós não podemos esquecer. A fala, ela é para ser potência e para abençoar. Eu gostaria de deixar rapidamente só algumas citações. Olha o que Sim. Tiago 3,10 nos fala. Da mesma forma que a boca sai bênção, ela sai maldição. Então A eu que língua é vou lei. fazer a escolha do que eu quero falar. E eu Uhum. tenho que falar. Porque as palavras, elas têm poder e elas são também escudo. Eu posso usar a palavra, a Bíblia, eu posso usar ela para ser bênção, tanto na minha vida como na declaração sobre outras vidas. Jeremias 33:3 nos diz assim, ó. Olha o que o Senhor fala para nós, Jeremias 33:3. Clama a mim e te responderei. E direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você nunca conhece. Que você não conhece. Clama a mim e te responderei. E eu ainda te mostrarei coisas enormes que você ainda não Uhum. conhece. O Senhor está falando assim, ó, abra a tua boca e fala comigo. Relacionamento comigo. Fala. Intimidade. Você ainda não recebeu nada porque você não pediu e o que você pediu não era bom. A Bíblia está falando isso para nós. E nós temos vários exemplos. Olha, uma outra referência muito forte que está em Efésios 4:29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que seja boa para a necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que a ouvem. A nossa boca é uma fonte. E as Sim. pessoas que ouvem o que nós falamos, a Bíblia está falando que seja uma ministração de graça. Eu tenho poder para liberar sobre as pessoas palavras, você tem, nós todos temos poder, nós temos poder de escolha. Nós temos poder de escolha, porque a Bíblia Sim. vai dizer, dessa fonte aqui,
ela vai sair, ela não pode sair água amarga e água doce, ela tem que sair o bênção ou maldição. Então, ou Uhum. eu deixo um legado nessa terra de tragédia que eu anunciei, que eu declarei, porque palavras são decretos, ou Sim. eu deixo palavras de bênção. Palavras de bênção. Roseli, mas como é que eu posso fazer da palavra um decreto? Como é que eu posso fazer da palavra um escudo? Olha o que. Deixa eu pegar uma referência aqui, que são várias. Pois no dia da adversidade ele me protegerá e estarei abrigado no recôndito do seu tabernáculo. Acima dos altos rochedos serei colocado em segurança. Salmo 27, de 1 a 5. Tá na turbulência? Tá na dificuldade? Tá passando luta? Pega essa palavra como um escudo. O escudo faz o que? Ele te protege. Sim. Você vai dizer, na minha adversidade, ele me protegerá. Senhor, sobre esta palavra eu firmo hoje a minha vida. Sobre esta palavra eu hoje assento a minha história. Eu estarei firme. Eu confio, porque o Senhor é que me guarda. É a palavra. E a Bíblia mesmo vai dizer que contra a palavra do Senhor ele não vai lutar. Ele não vai Não tem vir como. contra aquilo que ele falou. Está escrito. Jesus Está escrito. venceu a tentação do deserto em frente ao maior inimigo com a palavra, né? A Prova palavra. maior está aí. Prova maior E, está aí. e nós não podemos esquecer de uma coisa. O inimigo foi tentar Jesus com a palavra. Com a Com a palavra palavra. de Com a Deus. palavra. Uhum. Então o inimigo ele Exatamente. vai vir com sutilezas, lançando dardos inflamados nos seus ouvidos. Você não consegue, você não pode, você é faladeira, você é estabanada, você Uhum. faz tudo errado, tudo que você pega, você deixa cair. O inimigo pode fazer isso, lançando Sim, dardos nos seus ouvidos, mas você vai com a palavra. Mas o Senhor diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quem me fortalece é Ele. Ele diz que eu sou a menina dos olhos dele. É a palavra que está dizendo isso. sim. Exatamente isso, amada. Você Poderoso. trouxe situações aqui assim, a palavra rema, né? E última citação que você trouxe, tudo posso naquele que me fortalece. Sempre foi a minha, assim, a minha âncora. Âncora, muitas das vezes, é aquela âncora do navio que atraca o navio, né? Que paralisa o navio. Mas ela não, ela foi para mim uma âncora de propulsão. Porque em muitas situações, você conhece o meu histórico de vida, né? Dentro do meu testemunho de vida, você sabe do que eu já passei, a gente já trabalhou muitas questões, né? Desse sentido. E quando eu estava ali no deserto, no leito de morte praticamente, clamando ao Senhor, e eu sempre tive muito forte isso comigo, tudo posso naquele que me fortalece. Então é Ele quem está me sustentando, é Ele quem me dá força, é Ele quem vai me conduzir, mesmo eu sabendo que barreiras virão, assim como eu trouxe, né, o chamado. E voltando aqui, quando eu recebi esse chamado, que eu decidi, porque a decisão é o quê? Uma cisão. Eu estou passando por uma situação crítica na minha vida, eu tenho duas escolhas: ou eu continuo e pereço, ou eu dou um novo passo e decido buscar por mudança. Então, essa decisão, não, a partir de agora eu decido, eu vou mudar. E aí entra na questão que você falou, o pensamento. O pensamento, então, é um ciclo, sentimento para mudar o quê? Porque os nossos hábitos, eles não mudam. Os nossos comportamentos, muitas das vezes, eles não mudam se eu não mexer na emoção e se eu não mexer no pensamento. Porque a própria palavra nos diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação o quê? Da vossa mente. Então, o autoconhecimento, teve uma pregação uma vez que eu ouvi, o pastor disse o seguinte: todo mundo que está aí pregando o autoconhecimento não sabe o que é Deus. Só que ele nos deu essas ferramentas que aí vai de encontro ao quê? A vocação. Ele nos deu a ferramenta, e a ferramenta do autoconhecimento é exatamente a gente chegar de encontro nesses lugares. Por que está acontecendo situações comigo que eu não consigo ir para além? Quando a gente pega dentro da palavra, se a gente for olhar o número de classificações de bênçãos disponíveis, contadas dentro da palavra, e por que eu não estou acessando? Por que eu não estou conseguindo, né, pegar? Por que eu não estou conseguindo tomar?
Porque existem essas questões que eu ainda não trabalhei para chegar lá e o quê? Porque as bênçãos eu preciso tomá-las. E quando você trouxe aí, né, essa questão dos hábitos não mudam, eu preciso substituir. Se eu pego um viciado, por exemplo, que muitas das vezes vai para a cadeia e se converte, qual o vício que ele vai colocar no lugar da droga? E aí a gente vai para o julgamento humano, Sim, racional e mental, agora virou crente, né? Como se diz, apagou o passado? Não, ele está substituindo, porque ele entendeu que aquele modo de vida exatamente. estava destruindo ele e ele decidiu, não, eu quero vida nova. Eu quero vida nova. Então, isso é a questão que a palavra nos diz. Transformai-vos. Então, o quê? Em uma nova criatura. Porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. A partir do momento que você abre a porta, né? Eu falo muito isso aqui. A partir do momento que você abre a porta, e essa porta ela só é aberta por dentro, Deus e Jesus, ele é muito educado. Ele não arromba a porta de coração Não, de ninguém. A porta é a gente quem tem que abrir por dentro e permitir que ele entre e faça a obra. E sim. aí a palavra que Deus me deu ali, quando eu decidi buscar essa mudança e passar por esse processo, ele me falou claramente o seguinte: você se tornou conhecida pela tua dor, mas eu te farei conhecida pela transformação que irei fazer na tua vida para você propagar a minha imagem. Então, quando a gente toma, né, essas palavras de força e de incentivo, a gente vai entendendo que, de fato, sim, há propósito na minha missão. Então, por isso que eis aqui, né, a jornada, porque eu estava incomodada exatamente com esse falar. Renata, abra a boca e fala, não guarde só para você. Você me acompanhou aí esse primeiro semestre, né, e eu fiquei, assim, por algumas situações pessoais, tendo que demandar prioridades a outras funções, então eu fiquei bem testada nesse sentido aqui, do trazer essa ferramenta. Então, assim, isso estava me incomodando. Abra a boca e fale. Abra a boca e fale. Mas, Senhor, falar o quê? Que muitas das vezes a gente também vai para esse lugar. Falar o quê? E aí ele me deu no início, quando eu comecei, como eu te falei ontem. Só abra a boca e deixe que eu colocarei as palavras na tua boca. Então é por aí, né, minha amada? Missão. Missão dada, né? Missão dada tem que ser cumprida. E aí a gente pensa em desistir no meio do caminho, né? Às vezes o telefone buga, o cansaço bate, a olheira grita, né? O menino que quer atenção, o frio que vem quer deixar lá debaixo da coberta, mas a missão, como se diz, ela está aí para ser cumprida, Cumprida. Sim, para ser cumprida. E aí, exatamente. amada, quer complementar com mais alguma coisa? Então, se eu continuar falando aqui, eu vou puxar um viés e a nossa hora já está avançada. A gente Só para pode continuar concluir. em outro momento, senão E, eu já vim aqui, veio aqui na mente, né? Quando você falou do frio, de todos os obstáculos, também nós precisamos de olhar para os nossos sabotadores, que eles vão uhum, vir para que a gente não cumpra aquilo que está determinado para fazer. Os sabotadores vão vir por causa dos nossos medos, das nossas necessidades de aprovação. E aí a gente vai exatamente. ressuscitar aquilo que já foi tratado, que a gente precisa remodular. Porque senão nós voltamos a praticar. O nosso cérebro ele é preguiçoso, ele gosta de Sim, praticar, de sim. repetir aquilo que já está bem, para ele já está fácil de fazer, ele não quer produzir coisas novas. Nós é que temos que forçar ele a fazer, né? Então é É a isso. dualidade cerebral, né? É dor, evitar a dor ou te manter no prazer. Então, muitas situações, tem uma analogia que um dos meus mentores usa, principalmente assim, porque isso veio aqui, eu acho que vai de encontro para a gente dar esse fechamento. Ele usa muito uma analogia como se fosse uma taça de sorvete, né? Uma taça de sorvete, então você vai imaginando aí, aquele sorvete Big Expresso cheio de bolas de sorvete, né? Então você olha aquilo ali na camada externa, tá lindo, maravilhoso. Sim, Mas o que é que tem por dentro? Ele usa até uma palavra assim, chula, tem
Começa com M, eu não vou falar aqui para propagar, porque, como se diz, estamos aqui online e ao vivo, mas ele traz essa linha de confronto. Como que está a sua vida hoje? Porque às vezes você está Conhecemos que nós temos um amigo Espírito Santo que sonda o nosso assim, coração e que ele pode nos ajudar, basta nós irmos acessá-lo. Ele está disponível. Perguntar como é que eu fui hoje? Como é que hoje eu cumpri parte do meu propósito? Eu errei? Ah, aquela situação. Eu poderia ter respondido diferente àquela pessoa, e isso vai nos ajudar a remodular uhum. coisas dentro de nós para amanhã. Né, do eu quero ver, eu quero entender o que de fato está me levando para esse lugar. E nisso, assim, as percepções geralmente vêm instantâneas, ou mesmo que demore um pouquinho, geralmente vem a resposta, porque quando eu uso a
É um desafio e a gente está ajustando, mas estamos indo passo a passo. Então, @roseli.binda é o meu Instagram. Pode deixar mensagem lá, pode. De pronta entrega para estarmos aqui nessas primeiras horas do dia.